Bom dia, nono ano. Vamos começar nossa aula de hoje, última aula antes do nosso simulado. Lembrando, o simulado vai ser sobre o capítulo da Segunda Guerra Mundial, capítulo 5. Hoje, turma, a gente vai, como eu falei já na aula passada, dar aquela avançada, porque a gente precisa terminar o capítulo hoje. Foi bom até fazer uma aula mais extensa na anterior, porque nessa eu vou conseguir fazer um vídeo um pouco menor, então que vai dar um pouco de tempo pra gente tirar mais dúvidas. Afinal, o simulado 6 questões, mas prestem atenção, a numeração não é de 0 a 10, é de 0 a 100. Sendo 6 questões, é uma com 15 pontos e 5 com 17. Ah, professor, quer dizer que a de 15 é a mais fácil? Não. Eu fiz de maneira completamente aleatória essa pontuação. Mas são 6 questões, isso é importante vocês lembrarem. Peguei pontos importantes da matéria como um todo. Então, apesar de vocês terem sim que estudar todo o capítulo, por serem 6 questões, não vai cair todo o conteúdo. O que não é motivo de vocês estudarem pouco. Estudem com atenção, tirando dúvidas. Se ficar uma dúvida muito difícil, pode me mandar mensagem, eu ajudo, não tem problema nenhum. Hoje a gente começa vendo sobre o avanço dos aliados. A gente terminou vendo sobre a questão da ajuda feminina ali, de como as mulheres começaram a ajudar bastante na Segunda Guerra, assim como foi na Primeira. Mas também vimos sobre a questão da invasão na União Soviética e o ataque a Pearl Harbor. Esses dois momentos, eles marcam que momentos? Marcam o fim do avanço do eixo. Quando os alemães atacam a União Soviética, chegam às portas de Moscou, mas não conseguem tomar a cidade, e em Pearl Harbor os japoneses atacam os Estados Unidos, isso marca o fim do avanço do eixo. Depois desse ponto é só volta. Por quê? Entra a União Soviética e os Estados Unidos na guerra, praticamente ao mesmo tempo, coisa que a Alemanha nazista não queria. Ela queria, lógico, enfrentar a União Soviética, mas não queria nenhum problema com os Estados Unidos. Foi o Japão que decidiu atacar, por questões até japonesas ali da região. O que demonstra, que eu até falei na outra aula, que foi a grande diferença do eixo para os aliados. Os aliados o tempo todo estavam falando um com o outro. O tempo todo o Churchill ligava para o Roosevelt ligava para o Stalin ligava para o Churchill. Eles falavam com o De Gaulle, que era o general francês que conseguiu fugir da Alemanha. O nazista estava ali coordenando a resistência francesa. E eles estavam se comunicando, estavam falando um com o outro, fazendo planos em conjunto, o que faz uma aliança dar certo. Alemanha, Itália e Japão, não. Itália foi um zero à esquerda na guerra, estava extremamente mal preparada. Inclusive, o próprio Mussolini ele foi perdendo apoio popular durante a guerra, ao ponto que ele toma um golpe e sai. Aí o Hitler ele tem que ir lá tomar a Itália. O Hitler, achando na ideia de superioridade da raça ariana, que não existe raça, não existe superioridade de raça, fazia os planos da maneira dele, da forma que ele achava que era certo, e não falava com o Japão. Havia, lógico, comunicação entre eles, mas eles não se coordenavam. Por exemplo, os planos da Alemanha para o Japão era que o Japão atacasse a União Soviética para dividir o exército da União Soviética em dois. Só que o Japão morria de medo da União Soviética e não queria atacar eles. Aí foi lá e atacou os Estados Unidos, que botou mais um grande país na guerra. Aí dá para ver a diferença dos aliados. Até 1941, as forças do eixo estavam em evidente vantagem sobre os aliados. As tropas de Mussolini e de Hitler conseguiram manter seus territórios e avançar pouco a pouco.
Porém, após o ataque de Pearl Harbor e com a entrada dos Estados Unidos na guerra, os aliados passaram a ter cada vez mais vantagens. Também a União Soviética. Isso o livro de vocês não está trazendo certo, porque a União Soviética ainda não era aliada. Eles foram perdendo os primeiros conflitos? Foram perdendo os primeiros conflitos. Mas, vendo a guerra como um todo, a capacidade da União Soviética de produção industrial, de uma forma inevitável, traria vantagem ali no fronte oriental. Então era só questão de tempo até a União Soviética conseguir fazer um contra-ataque. É lógico que pela invasão inicial foram grandes vitórias dos nazistas sobre os comunistas. Mas é o que eu falei na aula passada, gente. A União Soviética tinha 3 coisas que eram praticamente infinitas durante a guerra, que era gente, petróleo e aço. Essas coisas fazem muita diferença na guerra. Enquanto as tropas alemãs lutavam no território russo, tropas aliadas enfrentavam o eixo em outras frentes. É que, como na Segunda Guerra a França caiu, e a Itália ali estava garantindo o sul, a guerra também acontecia para baixo. A Itália, por exemplo, se expandiu para o norte da África. E, em 1942, no norte da África, os aliados tiveram uma vitória importante em invadir o sul da Itália. Alguns soldados alemães que lutavam na Rússia tiveram que auxiliar a Itália nesse combate. Com suas forças debilitadas por conta da redução de tropas e com a forte resistência russa, o exército alemão foi derrotado em 1943, em uma batalha na região russa de Stalingrado. Stalingrado que foi a maior batalha da guerra. Em Stalingrado morreram 1 milhão de pessoas, entre soldados e civis. Foi uma batalha enorme, que no seu ápice era praticamente um soldado alemão em uma metade da cidade e um soldado alemão para cada metade da outra cidade. Então, por exemplo, era de casa em casa que acontecia o combate, não era de rua em rua, de tanta gente que estava ali na cidade de Stalingrado. E por que essa cidade foi palco dessa batalha tão importante? Primeiro, tinha o nome de Stalin. Então era uma propaganda enorme que o Hitler queria fazer ao conquistar a cidade. Segundo, porque tinha o nome de Stalin. Era só por causa disso. Só tinha essa motivação para os alemães atacarem essa cidade. Inclusive todos os generais de Hitler falaram que... aconselharam, porque pela educação prussiana, eles não podiam ir contra o líder deles. Eles aconselharam que não, deixa essa cidade pra lá, a gente vai em outra mais importante. Só que aí foi questão do Hitler, ele fez questão de tomar a cidade, que era o nome do outro. O Stalin, diferente de outras cidades, não quis destruir a cidade que tinha o nome dele. Queria preservar aquela cidade. Porque os russos eles estavam com essa tática da terra arrasada, que eles usaram lá contra Napoleão. Destrói o que tem e tira o pessoal e vai para trás. Só que em Stalingrado não. O Stalin bateu o pé e quis manter a cidade. Aí por isso que teve uma gigantesca concentração de gente naquele ponto. E esse acontecimento foi grande porque ele acaba com a invencibilidade alemã. Foi uma gigantesca derrota, porque grande parte do recurso da Alemanha nazista foi gasta na Operação Barbarossa. Gente, era 1 milhão de soldados alemães invadindo. Alemães, não, lógico, não só alemães de nascença. Também de outros povos que eles foram conquistando. Mas, vocês entenderam, era uma grande operação que falhou. Assim, com as sucessivas derrotas do eixo, os aliados passaram a organizar um plano de retomada da França. A Alemanha perde no Oriente, o fronte oriental está garantido pela União Soviética. A partir daí a União Soviética só vai avançando, sendo que a União Soviética é quem chega em Berlim, não foram os aliados. A União Soviética vai avançando, vai retomando as coisas todas. E aí os aliados começam a pensar, agora que o exército alemão lá tomou uma derrota muito grande, a gente pode
pensar em como recuperar a França. E eles vão fazendo uma grande operação militar, que assim, não foi novidade. Novidade não foi uma... Novidade foi, porque foi muito grande. Foi um desembarque, foi até hoje o maior desembarque já feito. Mas não era surpresa. Era muito navio se concentrando ali na Inglaterra, era muita tropa indo para a Inglaterra. Os espiões de Hitler sabiam que ia acontecer a invasão. A questão era onde. E aí vem um ponto importante que o livro de vocês não traz, que eu acho legal, porque são curiosidades que atiçam a nossa imaginação. Que a espionagem foi essencial para o dia D acontecer. O dia D, 6 de junho de 1944, que é o desembarque das tropas aliadas na Normandia, foi possível porque uma rede de espionagem britânica tinha um espião específico que, se não me engano, o nome dele era Garpo. Não o nome dele de verdade, mas o codinome dele, que ele se passava por um agente alemão, para os alemães. Ele passava algumas informações para os alemães que não eram falsas, mas que não prejudicavam tanto os aliados. Os aliados, eles viam que essa informação pode vazar, a gente vai ter um prejuízo, mas não vai ser muito. Aí passa. Para o Garpo ter credibilidade. E aí, quando começou a se ter a questão do dia D, os alemães ficaram malucos. Onde é que vai ser esse desembarque? Onde vai ser esse desembarque? E o Garpo, ele foi passando informações que o desembarque seria nos Sudetos, que é uma região afastada ali da Normandia. E o Hitler acreditou. Quando o Hitler acredita nisso, ele força a maior parte das tropas alemãs que estavam ali na região a ir para os Sudetos, deixando a Normandia mais desprotegida. Então, possibilita o dia D descer. Por quê? Porque eles sabiam que ia acontecer, os alemães sabiam que ia acontecer a invasão, e eles criaram uma grande muralha, que eles chamavam de Muralha do Atlântico, que era uma sequência de vários bunkers e proteções antiaérea, canhões e tudo mais, que se todas as tropas alemãs estivessem ali, era impossível desembarcar. Então, com esse ato de espionagem, de contra-informação, os aliados conseguiram uma segurança maior para as tropas. O dia D teve desembarque em mais de uma praia. As praias ficaram famosas por causa dos codinomes dela. Omaha, Otá, Charlie. Eram codinomes militares para as praias de desembarque. Em algumas praias não tiveram grandes combates, mas em outras tiveram combates sangrentos demais. Como a praia de Omaha. E teria sido muito pior se esse ato de espionagem não tivesse dado certo. E esse dia do desembarque é conhecido como o dia D, o famoso dia D. E cerca de 150 mil soldados entraram no território francês e enfrentaram os alemães, que estavam despreparados e não estavam esperando esse ataque ali, por motivos que eu já expliquei. A Batalha da Normandia foi violenta e gerou muitas mortes de ambos os lados do conflito. Por fim, a invasão aliada venceu o eixo e Paris foi retomada do controle nazista. Com a vitória em Stalingrado, os russos passaram a avançar em direção ao território alemão. Em janeiro de 1945, eles chegaram à fronteira e cercaram Berlim, com cerca de 2 milhões de soldados. O que Hitler penou para fazer uma invasão de 1 milhão, o Stalin fez assim de 2. Por quê? Porque tem muita mais gente na Rússia. É questão de número. A Rússia, muito maior, muito mais população, consegue fazer um exército muito maior. Além da forte resistência alemã, os bombardeios foram intensos. Porém, em maio de 1945, as forças soviéticas conseguiram superar a resistência nazista e invadiram Berlim, que logo se rendeu. Naquele momento, tropas aliadas também seguiram para Berlim, pondo fim a qualquer tentativa de revanche. Com a iminente derrota, Hitler tomou a decisão de se suicidar. Hitler se suicidou antes dos soviéticos entrarem
em Berlim. Ele não queria ser julgado, ele não queria ser usado como exemplo, porque ele não se achava errado em momento nenhum. Ele estava se achando injustiçado de estar perdendo. Mas ali a mente dele já foi para outro lugar. E não aceitando a derrota, ele se mata. Ah, professor, eu vi na internet que ele não se... Gente, ele morreu. Ele morreu. Quem confirma isso é o alto comando alemão, que ficou para comandar o restante da Alemanha. Tem a ossada de Hitler, que a gente, o corpo dele foi cremado, mas partes ainda sobraram, não deu para queimar tudo. Então deu para se confirmar. Ele morreu ali em 45. Ele não fugiu para lugar nenhum. Mas a guerra não acaba aí. A Alemanha perde, a Itália já tinha perdido muito antes, inclusive o Brasil participou, e o Brasil foi decisivo na derrota da Itália. Mas faltava o Japão. O Japão foi perdendo no Pacífico. A gente tem que lembrar, a guerra mundial, não está acontecendo só na Europa. Ali no Pacífico, a guerra era tão sangrenta quanto. Os japoneses foram tão cruéis com os povos em que eles dominavam, quanto os alemães foram com os judeus. É que por aqui não se fala tanto disso, mas os japoneses foram extremamente cruéis com os coreanos. Promoveram diversos genocídios e inclusive crimes sexuais contra as mulheres coreanas. E aconteceu isso na Coreia, aconteceu isso na China, estava acontecendo nas outras ilhas que eles dominavam. E as batalhas eram muito sangrentas. Apesar do Japão perder e ir perdendo as batalhas para os Estados Unidos, cada batalha tinha um número muito grande de mortos. Porque, por causa até da ideologia em si japonesa, era uma desonra a questão da rendição. Então eles preferiam lutar até a morte do que se render, o que gera mais mortes. E o Japão seguia não querendo se render. Ele já tinha perdido tudo que ele tinha conquistado, sobrava só as ilhas do Japão, e o Japão não se rendia. A edição alemã colocou fim no conflito na Europa. No entanto, não acabou a guerra. No Pacífico, os Estados Unidos e o Japão ainda lutavam pelo domínio de alguns territórios. Em 1945, já bastante debilitada, sem ter como abastecer as tropas, as forças japonesas se recusavam a se render aos estadunidenses. Por quê? Porque naquela época, que a Alemanha perdeu, eles ainda tinham ali a Coreia. Só que acontece, o Japão ficou isolado, a União Soviética acaba lá, vai declarar guerra ao Japão. Até porque fazia parte do acordo de entrada da União Soviética nos aliados, eles declararam guerra ao Japão também. Só que eles adiaram a declarar guerra porque eles estavam lidando primeiro ali com a Alemanha. O Stalin pensou, primeiro eu lido com Hitler, depois eu vou lá no Japão. E eles cobrem uma parte deles. Vou declarar guerra ao Japão e invade ali a Coreia. Quando se perde a Coreia, é que o Japão fica nessa situação de extremo desespero. Mas aí tem uma coisa interessante. O Japão, aí eu vou dar uma explicação breve, coisa até que a gente já viu esse ano. O Japão era governado por um imperador que tinha um status meio que divino na sociedade, meio não, divino mesmo, na sociedade japonesa. Ele manda, ponto. Só que desde o shogunato, os militares japoneses eram muito influentes. Então os generais japoneses meio que na prática era quem mandavam. O imperador era quem dava a decisão final, mas muito do que acontecia era os generais ali agindo. Os generais não queriam se render. Eles achavam que o povo japonês ia trabalhar muito mais para manter o exército na guerra, que nenhum japonês deixaria o Japão cair, que até na ideia de o poderoso imperador, que é um deus, nunca vai deixar o Japão perder. Só que o imperador já queria se render. Mas professor, se ele queria se render, por que eles não se renderam?
Porque aí vem um monte de coisa, vai ficar meio difícil de explicar e vai ficar complicado para vocês. Mas simplificando, nas reuniões que tinham com os generais, tinha um imperador ali, ele ficava atrás, num local especial. À frente dele, imagina uma mesa reta, se sentavam os generais. Só que entre os generais e o imperador ficava um intérprete. O imperador falava alguma coisa para o intérprete falava. Com o intérprete, os generais podiam falar o que quiser, porque ele não era o imperador. Então ia ser discussão assim. E o imperador... infelizmente eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, está me fugindo o nome dele. Mas eu acho que era o Hirohito. Vou confirmar isso e botar lá no grupo. O Hirohito, ele meio que dava crédito aos generais dele, ponto, digamos assim. Então ele decidiu, não vamos nos render, vamos continuar na guerra. E nessa ocasião, pressiona o Japão não se rende. Pressiona o Japão não se rende. Inclusive, os americanos começaram, antes de bombardear cidades no Japão, soltavam panfletos para a população ler o horário dos bombardeios. Por quê? Porque o Japão não tinha condição de impedir um bombardeio, a aeronáutica japonesa estava destruída, bateria antiaérea eles tinham quase nenhuma, os Estados Unidos só queriam destruir as fábricas, então eles avisavam a população japonesa para ter menos baixa. Ah, nossa, que bonzinho deles. Na verdade, eles mataram muito. Os dois lá, gente, é uma coisa que tem que falar. Guerra é guerra. Os aliados também mataram muitos civis. É uma questão de quem venceu a guerra. Os aliados venceram, eles estavam certos. E no fim da guerra a gente descobre a questão do Holocausto, dos crimes cometidos pelo eixo. Então a visão de que os aliados estavam certos é muito grande. Mas os aliados também cometeram as suas atrocidades. E guerra é guerra, gente. É uma frase boa de se dizer que guerra não tem lado certo, tem um lado que vence. No caso da Segunda Guerra, é um pouquinho difícil falar isso, porque o eixo estava muito errado. Mas, os Estados Unidos naquele ponto já queriam evitar muitas baixas civis. Só que eles, tendo como exemplo a tomada de outros territórios japoneses, como Okinawa, eles viram que a população japonesa não ia se render fácil. Então, o presidente da época, que era o Harry Truman, porque o anterior tinha morrido por causa de uma doença dele, o Harry Truman ele decide autorizar o ataque com bombas atômicas no Japão. A bomba atômica ela foi sendo desenvolvida durante a guerra. Começou a ser desenvolvida porque os alemães conseguiram fazer um primeiro reator nuclear. E aí um cientista... Ele é judeu, mas não lembro agora a nacionalidade dele. Eu acho que ele era alemão. Que ele estava refugiado nos Estados Unidos. Ele viu a notícia no jornal e entendeu que aquele reator podia ser transformado numa arma. Aí ele fez um pedido para o Einstein falar com o presidente dos Estados Unidos para passar a urgência de se construir essa bomba antes dos alemães. E aí foi feita a pesquisa da bomba. Só que a bomba ficou pronta depois que os alemães perderam. Mas ela estava pronta. Os americanos tinham duas. E aí quando o Japão não está se rendendo, o que o Truman faz? Autoriza o uso dessas duas bombas nucleares. Assim, em agosto de 1945, uma bomba atômica foi lançada na cidade japonesa de Hiroshima. Dia 9 de agosto, a outra bomba é jogada na cidade de Nagasaki. Com a destruição enorme presenciada pelos japoneses, é convocado uma outra reunião lá dos generais japoneses com o imperador Hirohito. Os generais até estavam falando, não, eles só devem ter essas duas, deve ser uma bomba cara de fazer. Eles não sabiam, mas estavam certos. Só que aí, nessa ocasião, o Hirohito ele se levanta e ele mesmo fala, o Japão vai se render. A partir daí, o Japão se rende e termina a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, não se tinha muita noção do que uma bomba atômica fazia.
E as cidades de Hiroshima e Nagasaki se tornaram grandes centros de radiação, que matou tanto, se não mais, do que a explosão da bomba em si. As bombas atômicas, de uma maneira bem simples, elas foram crimes de guerra cometidos pelos aliados. Nunca foram julgadas por quê? Porque é o lado que venceu. Como eu falei, guerra é difícil dizer certo e errado em guerras. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. No final da década de 1930, o Brasil era governado pelo presidente Getúlio Vargas, a gente já viu. Em 1937, ele instituiu o regime do Estado Novo, forma de governo autoritária, caracterizado pela censura e pela perseguição aos opositores. O regime getulista nessa época, em muitos aspectos, parecia muito a Itália fascista de Mussolini. Quando a Segunda Guerra Mundial tem início, Getúlio Vargas assumiu uma posição de neutralidade para o Brasil. Por quê? Porque ele vendia material para os dois lados. E o Brasil, historicamente, ele assumiu sempre uma posição muito de diplomacia. O Brasil, muito difícil, ele vai entrar de cara numa guerra. A não ser que o Brasil seja atacado. Aí é uma questão de defesa, o Brasil entra na guerra. Mas o nosso país, ele preza pela diplomacia. Assim, eles não demonstram apoio nem ao eixo, nem aos aliados. E ele foi mantendo comércio com, por exemplo, Estados Unidos e Alemanha ao mesmo tempo. Porém, a partir de 41, com a entrada oficial dos Estados Unidos na guerra, a pressão estadunidense em conseguir reforço no continente aumenta. Os Estados Unidos ele quer que o continente americano inteiro ajude. Porque seria um problema enorme se a Alemanha, por exemplo, convence o Brasil a entrar do lado do eixo e começa a mandar engenheiro para cá para abrir fábrica, militar para cá para treinar os militares brasileiros e formar um exército nazista brasileiro. E isso ia criar um novo fronte na guerra que poderia ameaçar o próprio Estados Unidos e toda a guerra em si. Então ele queria que a América inteira, os Estados Unidos queria que a América inteira apoiasse os aliados. O Brasil passou a fazer parte, então, da chamada política da boa vizinhança, estabelecida pelo presidente estadunidense Franklin Roosevelt. É o que morre antes de ser lançadas as bombas atômicas. Países americanos eram incentivados a apoiar os Estados Unidos em troca de vantagens comerciais e financiamento facilitado para obras e investimentos econômicos. Os Estados Unidos chega para os países americanos e fala o que vocês querem, que eu dou para vocês e a gente faz comércio, mas fica do meu lado. Não pensem em ficar do lado do eixo. Aí o Brasil, isso o livro de vocês não está trazendo, mas ele ainda negociou essa ajuda. Por quê? Getúlio entendeu a situação. Ele entendeu que os dois lados queriam o Brasil na guerra. Então ele chega tanto para a Alemanha quanto os Estados Unidos e fala: eu quero uma siderúrgica para o Brasil. Quem vai dar uma siderúrgica para o Brasil? A Alemanha fala: não tem condição. Estou numa guerra de dois frontes. Posso te dar outras coisas, mas construir uma siderúrgica no Brasil eu não consigo. Os Estados Unidos falou: posso construir, desde que você me ajude na guerra e deixe eu usar ali a base de Fernando de Noronha, porque Fernando de Noronha é uma ilha que fica muito estrategicamente no Oceano Atlântico. O Brasil permite, e assim o Brasil entra do lado dos aliados. Com cerca de 20 mil soldados brasileiros, conhecidos como os pracinhas, foram enviados aos combates para a frente italiana da guerra. Além disso, jornalistas, escritores e enfermeiros também compunham a força brasileira enviada para auxiliar os aliados. Com cerca de 500 soldados soldados brasileiros foram mortos no conflito. Os pracinhas também sofreram bastante com o frio europeu, com algumas dificuldades técnicas da guerra. Vamos ler um pouquinho um texto sobre que fala um pouquinho da participação brasileira na guerra. Entre 5 e 17 de agosto de 1942, 5 navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos alemães. Sob pressão de grande manifestação populares, o Brasil entrou na guerra ainda naquele mês.
Por quê? Os alemães não iam deixar barato isso. O Brasil decidiu ficar lá nos Estados Unidos, então afunda o navio brasileiro. O alinhamento brasileiro ao lado da frente antifascista se completou com o envio de uma força expedicionária, a FEB. O nome da força brasileira que foi para lá, desses 20 mil soldados, é FEB, Força Expedicionária Brasileira. É bem fácil vocês saberem o símbolo da FEB, era uma cobra fumando um charuto. Mais de 20 mil homens lutaram na Itália, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, até o fim do conflito naquele país, em 2 de maio de 1945. Poucos dias antes do término da guerra, morreram em combate 454 brasileiros, que foram enterrados no cemitério de Pistoia. Em 1960, as cinzas de soldados mortos foram transladadas para o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, erguido no Aterro da Glória, no Rio de Janeiro. A volta dos pracinhas da FEB ao Brasil, a partir de maio de 1945, provocou um grande entusiasmo popular, contribuindo para acelerar a redemocratização do país. Os pracinhas retornaram ao Brasil e foram muito bem recebidos pela população, que valorizava a ajuda dos soldados em combater regimes totalitários na Europa. Tal comoção popular, contrária a políticas autoritárias na Europa, foi fundamental para incentivar o retorno ao governo democrático no Brasil, pressionando Vargas a renunciar. Afinal, era um ditador lutando contra ditaduras. Era uma grande hipocrisia. No momento que os aliados vencem, ou seja, o Brasil também vence, vê que é impossível o Vargas continuar governando se ele era tão ditador quanto Hitler e Mussolini. Então isso meio que força a queda do Vargas no Brasil. E a parte final do capítulo, gente, também a parte mais pesada em si, os campos de concentração. Entre as políticas nazistas de combate aos seus opositores estavam os campos de concentração, locais de confinamento de presos políticos, inimigos do regime e prisioneiros de guerra. Na década de 1940, esses locais também passaram a ser utilizados para abrigar grupos considerados inferiores, ou seja, além de forçar os prisioneiros a trabalhar para eles, os alemães começaram a mandar para esses campos de concentração grupos, não era todos, eram certos campos, grupos que o Hitler odiava, que ele achava inferior. E que ele iria apagar para manter a pureza, entre gigantes aspas, pureza alemã. Assim, judeus, homossexuais, pessoas com deficiência física ou mental, ciganos e afrodescendentes eram levados aos campos de concentração. Quando capturados, os prisioneiros passavam por um processo de triagem. Eles tinham de deixar todos os seus pertences, raspar a cabeça. Muitas vezes, além de seguir as rígidas ordens militares de convivência. No campo, os mais resistentes eram designados para serviços pesados, geralmente relacionados ao esforço de guerra. Como se isso não bastasse, os prisioneiros também serviam como cobaias humanas para experiências tidas pelos nazistas como científicas, passando por muitas humilhações. Entre essas experiências, por exemplo, está transferir o sangue de um alemão para um judeu para ver se o judeu vira alemão. Sem se importar com o tipo sanguíneo da pessoa, o que muitas vezes levava à morte. Grande parte da população alemã não sabia das atrocidades que ocorriam nos campos de concentração. A propaganda nazista manipulava a imagem do governo, escondendo a desumanidade que o caracterizava. Somente após a derrubada do nazismo na guerra é que muitas das crueldades praticadas nos campos vieram à tona, gerando um impacto traumático na população alemã. O Holocausto. Um dos grupos mais afetados pela política segregacionista nazista foram os judeus. A princípio, eles eram identificados pelo governo alemão como uma estrela de Davi. Aquela que é um triângulo para baixo, um triângulo para cima. Para indicar sua religião. Muitos eram obrigados a viver nos guetos, locais especialmente destinados aos judeus. O gueto de Varsóvia, por exemplo, instalado na Polônia, continha mais de 400 mil pessoas, em sua maioria judeus. O dia a dia em um gueto era marcado pela vigilância constante, pela violência e pelas péssimas condições de higiene e alimentação. No início dos anos 1940, os nazistas estabeleceram uma nova política em relação aos judeus,
passando enviados aos campos de concentração. Nesses locais foram cometidas muitas atrocidades com essa população, que marcam até hoje a história do povo judeu. Além de participarem de experiências científicas, eram obrigados a trabalhar de modo forçado, em condições desumanas. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, grande parte dos judeus que viviam nos campos de concentração foi morta. A política de extermínio em massa desse povo ficou conhecida como Holocausto, e fazia parte dos planos nazistas de acabar com a população considerada impura. Estudiosos afirmam que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos durante as ações nazistas na guerra. E uma das consequências da Segunda Guerra, aí dando uma boa resumida, porque o vídeo já está ficando muito extenso, é a criação da ONU. A ONU é aquela... Você lembra da Liga das Nações? Então, a ONU é a tentativa de fazer isso dar certo. Só que dessa vez a ONU tem todos os países. Tem os Estados Unidos e a União Soviética, que já tinha uma rivalidade que ia gerar a Guerra Fria, mas que eles entenderam que tem que fazer a ONU para evitar outra guerra mundial. A ONU, o objetivo dela é evitar esses gigantes conflitos, mantendo a paz internacional, desenvolver uma relação de amizade, ou pelo menos amistosa entre as nações, realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Ser um centro destinado à harmonização dos povos, para a consecução desses objetivos comuns. Ou seja, a ONU é para tentar, ao máximo, manter o diálogo. Manter um diálogo entre as nações para evitar grandes guerras. E uma das primeiras ações da ONU, que foi logo em 1948, bem ali depois do fim da guerra, foi criar o documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. E que nela as nações se comprometem a manter políticas voltadas ao desenvolvimento dos direitos humanos. São direitos que estão além de qualquer nação, assegurando a liberdade e primando pela cooperação mundial das populações. E ela faz os seus membros, ou seja, os países, pôr em prática essas ações. Para fazer parte da ONU, tem que estar de acordo com os direitos humanos, todos os direitos universais que a ONU defende. O Brasil é um membro da ONU, e tem órgãos dentro da ONU que tem membros específicos. Por exemplo, o órgão de segurança, o Conselho de Segurança, que tem 15 países membros, com 5 que são fixos, que não fica girando entre todos os países. Que é Estados Unidos, França, Rússia, China e Inglaterra, que são as 5 maiores forças armadas do planeta. E esse Conselho de Segurança ele meio que faz essas missões de paz da ONU, que vão em um país que está tendo muito problema para ajudar a manter a ordem e segurança nesse país. Bem, turma, é isso. Ficou um pouco maior do que eu queria? Ficou um pouco maior do que eu queria, mas conseguimos matar tudo. Vamos lá pro Telegram, tirar dúvidas, falar sobre a matéria. E se quiserem perguntar sobre um simulado, tudo bem, podem perguntar. Beleza? Vamos lá.